Falando em Segurança, com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Maria Gasolina Conveniência. Garra Distribuidora. Como em todas as quartas-feiras, ao meu lado, o Coronel Nixon Frota. Prazer em receber. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Satisfação é toda minha de estar aqui de volta toda quarta-feira, nesse nosso quadro Falando em Segurança. Boa tarde a você que nos acompanha, agradeço a sua atenção, o seu tempo e a sua audiência. Vamos lá. Coronel, Setembro Amarelo é tempo também de se falar em segurança, saúde mental. O senhor já está com um lacinho aqui na sua lapela, também nós temos aqui o nosso material que o senhor preparou para a gente. Vamos ao nosso assunto de hoje. Exatamente, então. Você já fez a introdução do assunto, né, Lívio? Hoje, 1º de setembro, nosso primeiro programa no mês de setembro, nós separamos justamente esse tema, Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, né, o que visa justamente divulgar, conscientizar, trabalhar, levar para a população esse debate público tão importante para a nossa sociedade, que avança de forma destrutiva cada vez mais, infelizmente, de forma silenciosa. Diferente de algumas outras campanhas, como por exemplo o Agosto Lilás, ele não é regido por uma lei federal. Tem, assim, de forma isolada, alguns estados, algumas cidades que têm algumas leis, mas em sua grande maioria vem de iniciativa popular e de algumas instituições, como por exemplo o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, Lívia. Então, e vem desse nome, Setembro Amarelo. Por que setembro, né? Primeiro porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Que bom. Então, no Brasil percebeu-se que trabalhar uma campanha desse porte, dessa importância, em um único dia fica complicado, difícil, limitado, custoso. Quando mais de uma instituição, fica difícil fazer um evento no mesmo dia. Então, raciocinou-se, pegou essa moda de campanhas mensais e colocou-se o setembro no mês do dia de prevenção ao suicídio, transformou-se no setembro. E o amarelo, Lívia, é justamente porque em 2003, quando criou-se essa data no mundo, uma família nos Estados Unidos resolveu fazer essa primeira campanha e usou a cor amarela para a campanha, porque o filho, o garoto, o jovem que tinha cometido suicídio, tinha um carro na cor amarela. Então ficou consagrado e o mundo todo usa isso aí, ficou Setembro Amarelo, né? Que bom. Então, e só para finalizar, falar em Setembro Amarelo e não falar no Disque 188 é perder de tempo. Sim. É importante que a gente fale, mas o mais importante é prevenção, é incentivar que aquela pessoa que sente alguma dor, alguma angústia, algum problema, crie coragem, diz que 188, busque um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, ou um parente, um amigo, tenha coragem e busque. E mesmo que você não sente, mas identifica alguma tristeza, algo diferente em alguém, encoraje. 188 está aí para isso. Ligação gratuita. Marcelo, por gentileza, vamos avançar em nosso material. Coronel. Nós trouxemos aqui, Lívia, alguns números, são números bem divulgados, mas é sempre bom falar. Claro. Né? O suicídio no mundo inteiro, de 2019 para trás, já era uma coisa que vinha crescendo bastante. Sim. Em média, são mais de 1 milhão de pessoas que morrem por ano. Nossa. Cometem o suicídio. Né? Fazendo uma conta ali, é como se houvesse a cada 40 segundos, acredite, a cada 40 segundos uma pessoa cometesse suicídio no mundo. É um número realmente assustador, muito alto. E no Brasil não é diferente, também é uma coisa que cresce, que chama bastante atenção. E os números aqui não são bons, são em média de 2019 para trás, já tinha essa média de 12 mil pessoas cometendo suicídio por ano. Né, um número triste, mas pior do que isso, que já tinha um aumento de cerca de 7%, Lívio. A cada ano estava aumentando 7%. Mas, infelizmente, uma coisa chamou a atenção. Os jovens também, o número de jovens estava aumentando. Enquanto, de maneira geral, aumentava 7%, o número de jovens estava aumentando 24%. Então, e já se transformou na segunda causa de mortes de jovens entre 15 e 24 anos. Nossa. Então, ele está crescendo e vem tomando de conta de outras causas de morte. Hoje, só perde para a violência interpessoal entre jovens. Né? E uma coisa chama a atenção, pelo menos para mim foi uma surpresa,
observar que 80% dos suicídios no mundo inteiro vem dos homens. 80%. É um número alto. Altíssimo, coronel. Fazendo uma média, Lívio, né? É como se a cada mulher comete um suicídio, 8 homens. tem 4 homens. Assim, porque a cada 4 homens está cometendo suicídio. É muito alto. Altíssimo. Né? De repente aqui, com esses dados, jovem e homem, eu identifico a necessidade de se pensar, em se trabalhar aqui uma política pública, algo específico nesse sentido, como nós falamos aqui outras vezes sobre feminicídio, sim, violência doméstica, e há políticas voltadas para isso. Né? E por fim, observou-se também no cenário internacional que dentre os suicídios cometidos, avaliaram as prováveis causas em cerca de 96,8%, quase que a totalidade, né? Causados por transtornos mentais. Número alto, número forte de ser observado, coronel. Vamos para o nosso próximo material, Marcelo, por gentileza. Coronel. Então, o ano passado, 2020, foi marcado pela pandemia. Infelizmente. O Covid-19 chegou, mudou, transformou a nossa vida bastante. E uma tendência mundial foi esse aumento de 32% em atendimento de urgência. Atendimento de urgência. Então, houve um registro oficial de que alguém fez uma solicitação através de algum chamado e foi atendido. Agora, se imagina aqueles que não conseguiram, não tiveram a coragem de ligar, não tiveram uma oportunidade, ou que ligaram e não conseguiram falar. Então, percebe-se que o aumento, esse crescimento muito maior do que os números apresentam. Infelizmente, nesse período, nós observamos aí um crescimento em vários países de mortes, né, causadas pelo suicídio, até superiores que o Covid, como exemplo do Japão. Durante o ano passado, morreram mais gente por causa do suicídio do que mortes por Covid, acredite, apesar do número gigantesco de pessoas morrendo por causa do Covid. Do Covid, exatamente. Né? E aí tem essa característica do ano passado, que é o isolamento, em razão, né, de toda essa pandemia, a doença, né, o medo, o isolamento, além de se trancar, não falar com pessoas. Para isso, para algumas pessoas, é muito forte, é muito difícil. Tem aquele medo de pegar a doença. Aqueles que pegaram e sobreviveram, fica-se o trauma, fica a sequela. Aqueles que não pegaram, mas tiveram algum ente querido que perdeu, fica esse transtorno, fica essa cicatriz dolorosa. E aí, em muitos casos, vem a depressão. E ainda mais vem o problema econômico, o desemprego, a falência de muitas empresas. Isso tudo gerou mais problemas que impactam, consequência, a elevação dos números de suicídio. Marcelo, por gentileza, vamos avançar? E aí vemos a ligação junto com a segurança pública ali, claro. Onde é que está a relação, né? Primeiramente, nós vemos um policial, na verdade, vamos chamar um profissional de segurança pública que precisa estar preparado como profissional, de andar, transitar na rua, identificar problemas e saber levar a sério aquele trabalho. Como ele vai tratar quando ele se deparar com o caso do suicídio? Ou ele perceber que aquele jovem, ou aquela pessoa, ou aquele idoso, tem ali algum caso, apresenta algum sintoma. Então, a necessidade de se trabalhar, se capacitar esse profissional para estar na rua, evitando o suicídio de outras pessoas. E aqui eu quero contar uma história, Lívio, né? Um caso vivido por um guarda. Eu trouxe hoje 2 histórias interessantes que, para mim, me marcaram bastante. Né? Então, primeiro é o trabalho de um guarda que veio me relatar esse problema. Primeiramente, ele estava fazendo a segurança ali no posto fixo da Ponte Estaiada, onde nas quintas-feiras à noite ocorre o chamado rolezinho, né? Onde muitas motos e bicicletas vão ali, fazem algumas brincadeiras e alguns se excedem e passam a cometer crimes de trânsito. Então, num determinado dia houve uma alteração grande, um embate entre esses grupos de motociclistas e bicicletas, junto com a Guarda Civil, desrespeitando, havendo desacato, houve apreensão, prisão de muitas pessoas. Mas ali o guarda identificou alguns jovens que estavam ali. Passado algumas semanas, não mais do que um mês, e a Guarda Civil é chamada para uma ocorrência na Ponte Estaiada, na qual havia uma pessoa tentando cometer o suicídio. O guarda chega lá, ele se depara justamente com um dos jovens que ele identificou, que estava naquela brincadeira, né? Naquela algazarra do rolezinho no tempo passado. E ali o profissional tem que atuar, né? Por mais que ele tenha... Tem que ser sensível, né, coronel? Tem exatamente, que ser seu profissionalismo,
E ele falou, lembrou daquele cara que desrespeitou, desacatou, jogou a pedra, agrediu o guarda, mas mesmo assim ser profissional e conseguir evitar que eu cometesse aquele suicídio. Claro. Né? E mais além do profissional que buscar ajudar os outros, tem também dentro da viatura um profissional que precisa da atenção. Com certeza. Porque ele passa por muitas experiências negativas, de pressão, que precisa da atenção de fugir desse problema que é o suicídio. E nós separamos aqui uma coisa que é muito comum, a síndrome de Burnout. Sim. Lívio, síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade e responsabilidade. Isso aqui é muito comum em médicos, enfermeiros, professores, jornalistas e profissionais da segurança pública. Entendo. Né? Então, a gente observa ali, muitas vezes, vem o costume, que eu considero extremamente equivocado, de sempre que tiver um problema de segurança pública, responsabilizar o profissional de segurança pública. Resolve-se apenas com problema com polícia, com guarda civil, quando na verdade o problema é muito maior, muito mais complexo, né? E fica aquele trauma, o guarda, o policial, seja militar, civil ou qualquer outro profissional de outra área, se dedica, dá o seu máximo, sai de casa, colocando a sua vida em risco e por vezes não vê o resultado ser como ele desejava, não ser reconhecido como ele pensa que está sendo, isso gera esses problemas. Eu entendo. Né? E eu tenho uma outra história para contar. Recentemente nós tivemos aquela invasão no Parque Brasil. Parque Brasil, né? Nosso quadro fizemos de lá. Né? Então, naquele período, durante a invasão, os guardas conseguiram evitar duas áreas que fossem invadidas e permaneceram na posição. Só que durante a madrugada, sempre os invasores tentavam, os ocupantes regulares, sempre procuravam invadir, retirar os guardas para ocupar toda a totalidade do parque. Em algumas situações, eles usavam pedras e agrediam os guardas, jogando pedra, batendo nos guardas. E numa situação, um guarda observou que estava ali uma pessoa jogando pedra nele, que em semanas anteriores, um pouco mais de meses atrás, era uma senhora que ele tinha justamente recuperado uma moto. Uma ocorrência pela rua, o guarda foi chamado por uma pessoa, uma mulher na rua, pediu socorro, que teve sua moto assaltada, o guarda correu atrás, recuperou a moto, devolveu a moto para a senhora e saiu orgulhoso de ser reconhecido. Passado pouco mais de um mês, estava lá aquela senhora, aquela mesma senhora, fazendo uma ocupação irregular e agredindo ele com a pedra, e ele foi para o hospital. Então isso dói mais do que a pedrada, dói no peito, no coração daquele guarda. Marcelo, por gentileza, vamos lá. E por fim a gente fala aqui a questão das políticas públicas, né? Muitos problemas da segurança pública não são diretamente resolvidos com a presença de um policial, com mais arma, com mais armamento, presença de um guarda civil. Verdade, políticas públicas podemos evitar muitos problemas. E o suicídio é o maior deles. É prevenção, não tem outra solução. Depois que acontece, acaba. Então fica um incentivo que se pense em mais leis e campanhas, políticas públicas voltadas para esse grave problema. Só para encerrar, Marcelo, vamos lá. Tem o último material, lembrando onde encontrar o coronel. Exatamente. E por fim a gente coloca, divulga aqui o nosso espaço, o nosso Instagram. Aceitamos, pedimos que participe, traga suas sugestões. E hoje o assunto que nós trouxemos, a síndrome de Burnout, foi justamente algumas sugestões que nós recebemos. E a cada programa vamos ver se a gente consegue trazer, respondendo aqueles que vêm, dão sugestões, fazem críticas, isso também nos ajuda. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Até a próxima quarta-feira, Lívia. Boa tarde para o senhor. Até a próxima quarta-feira, falando em segurança. Falando em Segurança, com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Maria Gasolina Conveniência. Garra Distribuidora.